pessoal, segundo vídeo do Beco da Leitura no ar. Espero que vocês tenham ficado com saudade, espero também que tenham lido muito nessa semana que se passou. E antes de eu já começar a falar dos livros, conforme eu havia prometido lá no primeiro vídeo, roda a vinheta, já que agora a gente tem uma, produzida pelo Escaleta Filmes. O último vídeo já havia lido 4 livros nesse ano e a meta, só relembrando, são 100 livros em 2016 e agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles, não na mesma ordem que eu li, mas por grau de, sei lá que grau que eu vou colocar aqui, mas o primeiro que eu vou falar é o As 7 Faces da Primeira Vez. Esse é um livro bem fininho, eu li ele em uma noite só na viagem de retorno das minhas férias, foi um livro bem fácil de ler, até porque ele foi uma releitura. Ele é um livro bem bacana, é uma coleção de vários autores que escrevem para adolescentes, para jovens adultos, dentre eles o Pedro Bandeira é um dos meus favoritos, adoro os livros dele. E aqui então, como em toda a coleção, é uma coleção que tem várias, são 7 faces de várias coisas, por exemplo, 7 faces do amor, 7 faces do terror, e tem 7 contos então retratando esse assunto, aqui no caso a primeira vez. Então são histórias bem legais, contos bem curtinhos, que falam sobre o primeiro beijo, sobre o primeiro relacionamento, sobre a primeira amizade, e também assuntos mais pesados, como por exemplo a primeira morte na família, a primeira perda de um ente querido. E o mais legal desse livro é que toda vez antes de começar um conto, eles, por exemplo, 7 faces da primeira vez, aqui eles trazem várias indicações de livros de outros autores que já trabalharam esse tema, e aí só então vem o conto. Primeiro beijo, então um textinho falando de várias outras obras que falam sobre o primeiro beijo, e aí o conto, assim em todos os outros. E para quem quer incentivar um adolescente a começar a ler, aqui também fica na parte de trás, aqui no final, para ler e para assistir. Várias histórias também envolvendo aí indicações de livros envolvendo primeiras vezes. Então esse é um livro bem legal, até para quem quer começar a ler ou para quem quer incentivar alguém a começar a ler. Um livro super indicado. O próximo, A Menina que Fazia Nevar. E eu quero fazer um adendo que no último vídeo eu falei a garota e não a menina, mas enfim, tá aqui, A Menina que Fazia Nevar. É um livro muito bacana e é um livro muito diferente também. Ele foge um pouco do que eu vinha lendo e ele nos pega principalmente pelo fato de ele ser único. Ele trabalha questões como bullying, como intolerância religiosa, como falta de comunicação na família. E é uma história então de uma menina que mora sozinha com o pai, já que a mãe dela morreu no parto, e esse é um assunto tabu em casa. Ninguém fala a respeito da mãe, ninguém fala da questão da morte dela, e é um problema que vai se revelando aos poucos, já que a menina vai começar a se sentir culpada. E esse é um dos pontos a respeito desse livro. Mas tem várias outras coisas. Ela sofre bullying na escola e não se sente à vontade para contar isso pro pai. Eles são religiosos, até um pouquinho além daquele tipo de religioso que vai de porta em porta, fala o tempo todo de que o mundo vai acabar, que Deus vai voltar. E aí, de repente, essa menina, ela encontra numa maquete no quarto dela, que ela mesma fez, um refúgio para Terra Gloriosa, como ela chama essa maquete. E é ali que então que ela consegue viver as coisas dela, já que a realidade dela não é muito agradável. Então é na Terra Gloriosa que ela consegue fazer todas as coisas que ela quer. E para fugir de um ataque de bullying, um dia ela tem uma inspiração divina e faz nevar na Terra Gloriosa. E qual é a surpresa dela? Descobrir que no outro dia nevou na cidade mesmo e ela não precisa ir para a escola. Então a partir daí ela começa a achar que ela consegue fazer milagres e começa a ouvir uma voz, ela começa a ouvir Deus falando diretamente com ela. E aí se desenrola toda a história, mas a história fica bem pesada ali pela metade do livro, já que o pai não acredita na capacidade dela de fazer milagres,
e a questão do bullying começa a sair da escola e começar a afetar a vida dela em casa também, já que o professor é trocado, uma professora substituta vem atender a turma dela e começa a proteger ela do menino que fazia bullying, e esse menino então, para se vingar, começa a perseguir ela em casa também, começa a atacar a casa dela. E é aí que a vaca vai pro brejo. Fica bem complicada a situação em casa, o relacionamento entre ela e o pai, e ela começa a perceber que esses milagres que ela vinha fazendo começam a talvez prejudicar ainda mais a vida dela do que melhorar. Então é um livro bem complicado, é difícil de você trazer uma conclusão, porque a autora termina deixando de forma bem duvidosa o que acontece, se talvez a menina tenha algum problema psicológico ou se era mesmo um deus falando com ela. Então é um livro que você precisa ler e tirar suas próprias conclusões. É aquele tipo de livro único em que o autor abre várias brechas para você pensar o que quiser a respeito dele. Mas não reclama não, que tem livros piores aí a respeito dessa coisa de terminar deixando muita coisa no ar. E agora nós vamos falar de Uma Pequena Casa de Chá em Cabu. Também é um livro único, um livro bem diferente, que fala de mulheres. São 5 mulheres vivendo em Cabu, no Afeganistão, e essas mulheres são assombradas pela possível volta do regime talibã, um regime... digamos, se no Afeganistão a coisa para as mulheres já não é muito fácil, com o Talibã então piorou. E o que acontece? Nessa casa de chá em Cabu, a dona é a Sunny e ela tem a preocupação de manter a casa de chá segura para que os clientes, principalmente os estrangeiros, que vêm à casa como um refúgio, que possam continuar então frequentando a casa de chá. E a Sunny, ela é uma americana, ela foi morar em Cabu em função do trabalho do namorado e ela queria mudar de vida, e ela viu nisso uma oportunidade. E ela é uma pessoa muito boa, que gosta de ajudar as outras pessoas, e ela um dia encontra a Yasmina, que é uma menina que foi tirada da casa do tio por traficantes para pagar uma dívida. E ela está grávida, e em função disso ela foi jogada na estrada, já que os traficantes, uma mulher grávida sem marido não era nada, então para eles não iam conseguir dinheiro nenhum com ela, então acabaram abandonando ela na beirada de uma estrada. A Sunny encontra a Yasmina e leva ela então para casa de chá, para que ela possa trabalhar e tenha então um abrigo. Outra história que acontece nesse livro é a da Halajan, que ela é uma afegã, uma mulher mais velha, mas ela é liberal, digamos assim. Então ela tem um confronto pela questão dos costumes que o Talibã está querendo trazer, e aí ela vive um conflito, ela vive uma história de amor proibido, uma história bem legal, e também vive em conflito com o filho, que é muito conservador, e os dois dá treta. Então temos essas 3 histórias. Temos ainda a história da Isabel, que é uma jornalista que foi para Cabu para cobrir uma matéria, mas acabou descobrindo na história de como as mulheres são tratadas uma história muito maior, então ela resolveu começar a escrever sobre isso. E temos ainda a Candace, que é uma americana rica que acabou se envolvendo com um afegão, e ele tinha uma casa que era para ajudar meninos, mas aí acontece muitas coisas. Então, essa é uma história bem complexa, uma história de 5 mulheres fortes, retratadas de uma maneira muito legal, porque a gente tem um grande problema na literatura de retratarem a mulher como uma pessoa que precisa de ajuda. Aqui não, essas mulheres são fortes, são lutadoras e elas conseguem o que elas querem. Mas em função da sinopse, em função do que eu esperava desse livro, eu esperava justamente uma história mais forte. Mas a autora conseguiu amenizar algumas coisas no decorrer e acaba tudo relativamente bem. Eu não vou falar mais, que é pra não dar spoilers, mas fica aí uma super dica. Uma Pequena Casa de Chá em Cabu é sem dúvidas um ótimo livro pra você ler, ou de repente até pra presentear. E por último, eu já havia anunciado que Eleanor and Park é o meu livro favorito desse ano. É um livro extremamente doce, ele traz uma história de amor, mas esse não é o foco principal do livro. A Eleanor, ela é uma menina que ela se sente rejeitada, uma menina que sofre bullying na escola,
mas ela sofre muito mais em casa. Então a história de vida dela é muito complicada. Ela estava há 1 ano sem ver a família porque o padrasto dela havia expulsado ela de casa e a mãe apoiou o padrasto nessa decisão. E agora ela tá voltando para casa, por isso ela é uma aluna nova. E o Park é um garoto que ele não é nem o mais popular, nem o garoto que sofre bullying, ele tá ali na média. E ele vê na Eleanor, a princípio, uma ameaça, já que a aproximação dos dois pode fazer com que ele venha a ter problemas com essas pessoas que praticam bullying na escola. Só que aí o que acontece? Os dois acabam se aproximando de uma maneira muito inusitada, de uma maneira muito simples e muito bonita, e que faz com que você queira acreditar nessas histórias, que você queira acreditar que isso aqui pode acontecer na realidade. A Rainbow Rowell é uma das autoras que prometem muito. Eu já vi alguns outros vídeos de outras pessoas que eu tô acompanhando e que falam que ela tem uma narrativa ótima. Em Eleanor and Park isso fica muito comprovado. Ela tem uma fluidez na narrativa dela e ela vai então alternando entre depoimentos da Eleanor e depoimentos do Park, e aí você fica encantado com a história desses dois adolescentes. A questão de você ter que enfrentar a sua família para você poder se relacionar com alguém, ou a questão de você ter que esconder todos os seus amigos para protegê-los, fica muito claro nesse livro. Ele é um livro real, é uma história que pode acontecer nesse sentido das dificuldades enfrentadas em casa, mas essa doçura do relacionamento dos dois é realmente o ponto principal. Só que o legal é que não é isso que move a trama, são todos os problemas da Eleanor e que o Park vai começar a ajudá-la a desenrolar essas coisas. É uma história maravilhosa e vai ser difícil bater então esse favorito já de 2016. Fica como indicação então para vocês Eleanor and Park. E da Rainbow Rowell, como eu já comentei, eu já comprei também a Nexus, que é uma outra história que promete muito. Dos livros que comentaram dela foi a história que eu mais gostei, além do Eleanor and Park. Então eu já comprei, ainda tá aqui no pacotinho esperando para ser lido bonitinho aqui. A Nexus vai ser uma das minhas próximas leituras. E antes de encerrar, antes de passar para vocês algumas coisas, já ficam aqui os outros livros que eu já li no mês de janeiro. Terminei Livre recentemente, já li também Extraordinário, uma história incrível. E agora, nesse momento, tô lendo Não Pare, que é da FML Pepper, uma autora nacional muito legal, muito queridíssima. Pra quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, ela atende todo mundo muito bem. Foi um dos motivos que fez com que eu me apaixonasse pela trilogia dela antes mesmo de começar a ler. Então eu já comprei os livros, o que já foi lançado foi o Não Pare e o Não Olhe, eu já tenho os dois. E agora estão aí finalmente começando a serem lidos. Então esses são os livros que eu tô lendo agora. Fica pro próximo vídeo eu falar deles mais um pouquinho. E pra saudade não apertar até semana que vem, você pode curtir a página do Beco da Leitura lá no Facebook. Eu vou atualizando todos os dias como é que estão as leituras, também colocando algumas partes dos livros, as minhas partes favoritas. Então você pode curtir a página Beco da Leitura lá no Facebook. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, você pode clicar em algum lugar aqui da tela que o link vai estar disponível para você assistir o primeiro vídeo do Beco da Leitura. Até a próxima!